E aí, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero falar que você é incapaz de cumprir os mandamentos. Meu Deus, pastor, olha o que você está falando. Exatamente, cara. Eu vejo um monte de gente, um monte de pastores, cara, um monte de líderes dizendo, olha, meu irmão, nós somos salvos pela graça, mas agora nós estamos na graça, a gente não pode viver de qualquer jeito. Os mandamentos é o padrão de Deus, é a maneira que Deus deseja que nós venhamos viver agora. Agora que nós somos salvos pela graça, sim, somos salvos pela graça, mas nós temos sim que cumprir os mandamentos de Deus. E parece ser muito espiritual e, né? Nossa, é mesmo, pastor, né? Tá lá os mandamentos. E eu quero dizer uma coisa para você. Como diz lá no livro de Coríntios, Romanos, capítulo 7, diz assim, que a lei é santa, justa e boa. Ela é santa, ela é justa, ela é boa. Ela é tão santa que ela expressa a santidade de Deus, ela expressa o caráter de Deus. Só que tem um problema, a lei é santa, mas ela não santifica ninguém. A lei é perfeita, mas ela não aperfeiçoa ninguém. A Bíblia diz que, no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 20, diz assim, porque a lei veio para quê? Para que o pecado abundasse, para que a ofensa abundasse, não para que a santidade abundasse. Quanto mais lei, entenda uma coisa, quanto mais lei, mais atolado no pecado você vai ficar. Porque a lei, ela instiga o pecado. Está lá escrito no livro de Romanos mesmo, capítulo 7, versículo 5. Diz que a lei, ela instiga o pecado. Porque onde não há lei, o pecado está morto. Quando Deus disse, olha, não cobiçarás, automaticamente entrou um desejo no coração do camarada de cobiçar. Por quê? Porque a lei instiga o pecado. Por quê? A lei é santa, mas o coração do ser humano, a carne e a natureza pecaminosa, ela deseja aquilo que é proibido. Mas não é nessa linha que eu quero entrar hoje. Algumas pessoas afirmam, olha, nós precisamos da lei para viver uma vida de santidade, para ser santo, para ser justo, para andar uma vida justa diante de Deus, eu preciso da lei. Agora eu te pergunto, você que defende isso, eu quero te perguntar uma coisa, você cumpre a lei? Não, pastor, eu cumpro, eu não roubo, eu não mato, não matei ninguém, eu não faço isso, não faço aquilo, não faço aquilo. A pergunta é, você cumpre a lei? Mas você cumpre a lei da maneira que está na Bíblia? Não, pastor, eu cumpro os mandamentos morais de Deus, os 10 mandamentos. Não estou dizendo as 613 leis. Nem vou entrar nessa questão das 613 leis, que pela lei você teria que cumprir. Mas não vou entrar nesse mérito. Vamos ficar aqui só nos 10 mandamentos. Você cumpre os 10 mandamentos? Você que alega que deve-se cumprir a lei, os 10 mandamentos, você cumpre. Você cumpre tudo, porque a exigência da lei é que você cumpra tudo. Não adianta você falar assim, não, nós temos que cumprir a lei, sim. Eu ensino os meus discípulos, os meus filhos na fé, que nós temos que obedecer, sim, a lei. Mas a questão é, se você quer ser justo diante de Deus com base na lei, você tem que cumprir tudo. Não adianta você falar assim, eu cumpro a lei, mas eu cumpro só, eu não faço só aqueles pecados, escabrosos. Você se ira. Se você se irar um dia, você quebrou toda a lei. Se você sentiu alguma vez inveja de alguém, se você sentiu algum dia na tua vida inveja de uma pessoa, você quebrou toda a lei. Você cobiçou alguma pessoa, cobiçou algum bem, desejou ter alguma coisa que algum amigo teu adquiriu, cobiçou uma mulher, cobiçou. Se você fez isso um dia, você quebrou toda a lei.
Sabe por que eu estou dizendo isso? A Bíblia diz assim, no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 10, diz que se você quer se achegar diante de Deus, mediante a sua justiça própria, e você quebrar um só ponto da lei, você tropeçar em um só ponto, você se torna culpado por todos. Aí você diz, pastor, não, mas Tiago não estava falando a respeito dos 10 mandamentos, ele estava falando sobre as outras leis e tal. Não. Olha a sequência, diz assim. Versículo 10 diz, se você tropeçar em um só ponto, você será culpado por todos. Versículo 11 diz assim, porque o mesmo que disse não adulterarás, também disse não matarás. Não adulterarás, 10 mandamentos. Não matarás, 10 mandamentos. Tiago está se referindo, olha, se você quer cumprir os 10 mandamentos e você tropeçar em um só ponto, você será culpado por todos. Se você mentiu um dia, você se torna... você quebrou toda a lei. Então, não adianta você falar assim, não, pastor, nós temos que cumprir a lei moral de Deus. Querido, a Bíblia diz, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, olha só, versículo 25 diz assim, ó. Deuteronômio 6, 25 diz assim. E será para nós justiça, será para nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como Ele nos tem ordenado. Se você quer ser justificado pelo seu mérito, pelo seu bom comportamento, porque você faz coisas boas, você tem que cumprir todos os mandamentos. Não adianta você falar, eu cumpro os mandamentos, pastor. A medida do possível, não existe a medida do possível. Ou você é perfeito, ou você quebrou toda a lei. Deuteronômio 28, versículo 1. Cara, eu preguei a vida toda muito errado isso, meu Deus. Eu não tinha revelação dessa verdade, cara. 28:1 diz assim, e será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que o Senhor teu Deus te ordena, se você, Deuteronômio 28 diz assim, olha, se você obedecer todos, várias vezes está escrito ali, se você obedece todos, o Senhor te abençoará, você será próspero, você será perdoado, todos. Não adianta, se você quebrar um, você se torna transgressor da lei. E a Bíblia diz, no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10, diz assim, pois todos aqueles que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. Por que Paulo diz isso para o pessoal da igreja de Gálatas? Por que ele diz que se você está debaixo da lei, você está debaixo de maldição? Por quê? Porque Paulo sabia que você e eu somos incapazes de cumprir a lei. Ele sabia que se você quebrasse um só ponto, se você tropeçasse em um só ponto da lei, você seria culpado por todos. E aí ele diz assim, olha, maldito todo aquele que não permanecer em praticar todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Ele diz assim, olha, se você não permanecer em praticar todas as coisas que estão escritas no livro da lei, você será maldito. Aí eu te pergunto, você ainda acha que você é capaz de cumprir a lei? Jesus, ele foi duro com os fariseus. Por quê? No livro de Mateus, capítulo 3, versículo 20... Mateus, capítulo 23, versículo 1, diz assim, então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos,
dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Por que Jesus disse isso? Porque simplesmente eles eram hipócritas. Assim como muitas pessoas, talvez você é um hipócrita. Porque você defende a tese que nós temos que obedecer à lei, que nós temos que fazer isso, que nós temos que cumprir o mandamento moral de Deus. Você cumpre tudo? Então, se você cumprir tudo, você tem mérito diante de Deus. Já está fora da palavra, porque a salvação não é por mérito. Ela não é conquistada, ela é um presente de Deus, ela é uma dádiva. Amém? E olha só o que Jesus disse. Por que Jesus todo o tempo, você vê lá no Sermão do Monte, Jesus o tempo todo está repreendendo os escribas e os fariseus, os escribas e os fariseus, seus hipócritas. Vocês são hipócritas, raça de víboras. Por quê? Jesus está dizendo assim, olha, eles estão agora, em Mateus 23, 1, ele diz assim: vocês estão assentados na cadeira de Moisés. Vocês estão acusando o povo, vocês estão jogando um jugo, colocando um jugo na vida das pessoas que vocês mesmos não são capazes de carregar. Por quê? Quando a gente coloca esse jugo sobre a vida das pessoas, nós queremos que elas cumpram uma coisa que nós mesmos não somos capazes de cumprir tudo. Se você não é capaz de cumprir tudo, querido, então não afirma que nós temos que fazer. Aí Jesus, Mateus 23, versículo 28, Jesus disse assim: foi duro com eles de novo. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens. Por quê? Porque vocês falam que tem que fazer coisas e tal, mas vocês mesmos não fazem, cara. Vocês parecem justos, mas vocês não são, porque vocês não são capazes de cumprir tudo. Mas interiormente são cheios de hipocrisia e de iniquidade. É isso que Jesus estava dizendo. Esses dias uma pessoa me disse, ela pegou esse versículo aqui, ó, Mateus capítulo 5, versículo 20, Mateus 5, 20, diz assim: porque vos digo, se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Essa pessoa me perguntou: pastor, eu não entendi o que isso quer dizer. E eu vou te explicar. O que Jesus estava querendo dizer é que eles estavam querendo ser justificados diante de Deus com base na lei, mas eles não faziam as coisas exatamente como a lei exigia que seriam feitas. E daí o que acontecia? Porque eles estavam ensinando que nós temos que obedecer à lei, que nós temos que cumprir as práticas da lei, mas como eles mesmos não eram capazes de fazer, eles se tornavam hipócritas. Por quê? Porque eles ensinavam uma coisa, colocavam um jugo sobre o povo, mas eles mesmos não eram capazes de fazer. Amém? É por isso que Jesus disse. E aí, Jesus ele estreita mais ainda. Até aqui você já viu, é incapaz, nós somos incapazes de cumprir a lei. E aí Jesus ainda estreita mais o negócio. Jesus diz assim, olha, a lei dizia assim, olha, não matarás, porque qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que se alguém se irar contra o seu irmão, você já será réu. Aí Jesus disse assim, olha, qualquer que chamar seu irmão de louco, ele será réu do fogo do inferno. Aí Jesus diz, vai mais além, ele diz, olha, a lei diz que não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que se você simplesmente olhar para uma mulher e desejar no seu coração você já cometeu adultério com ela. Então, Jesus, assim, ele vem e ele vai mais além ainda. Nós já seríamos incapazes de cumprir a lei por nós mesmos, pelos nossos próprios esforços. Mas Jesus ainda chega e estreita mais ainda. Mas por quê? Aí fica aquela pergunta. Pastor, mas por que Deus nos daria uma lei que é incapaz de ser cumprida? E aí entra o ponto que muitas pessoas não entendem. Querido, quando Deus deu a lei, Deus não esperava tirar o melhor de você. Deus não esperava que você pegasse a lei e falasse, Senhor, o Senhor disse não farás isso, não farás aquilo, não farás aquilo, não farás aquilo. Eu vou cumprir tudo isso aqui e eu vou ser justo diante de você. A lei
ela é um espelho. A única coisa que a lei serve é para mostrar para você que você não é bom. A Bíblia diz assim, no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 13: porque antes da lei, o pecado estava no mundo, mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. Então, a lei serviu para quê? Para denunciar, para expor o seu pecado, para mostrar para você que você não é bom em você mesmo. Amém? Para mostrar para você que você não é justo, que você não pode, que você não é capaz. Aí você se converte, pega os mandamentos e fala assim: Senhor, eu vou provar para você que agora eu vou cumprir tudo. Mas se você não cumprir tudo, se você não for perfeito, a lei exige perfeição. Ela é santa, ela é justa, ela é perfeita, mas ela não santifica ninguém, ela não aperfeiçoa ninguém, ela não justifica ninguém. Amém? Nós não podemos ser salvos pela lei, não podemos, na verdade, nós somos incapazes de cumprir a lei. E foi por esse motivo que Jesus disse, Mateus capítulo 5, versículo 17, não cuideis que eu vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim para anular a lei, eu vim para cumprir. Por que ele veio cumprir? A Bíblia diz assim, que se você pega a lei, você vai ver que a exigência da lei é cumpra tudo, senão você estará debaixo de maldição, senão você vai vir enfermidade sobre você, senão você vai vir miséria sobre você e por fim a morte. E o salário do pecado é a morte. E o que denuncia o nosso pecado é a lei. E eu teria que morrer por causa do meu pecado. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele assumiu o meu lugar. Ele cumpriu a lei. Ele foi irrepreensível. Ele nasceu debaixo da lei. Ele cumpriu toda a lei. Ele cumpriu toda a exigência da lei. Amém? E o cumprimento da lei não é o nascimento de Jesus, é a morte de Jesus. A graça não inicia com o nascimento de Jesus. A graça inicia com a morte de Jesus. Porque encerra a lei, ele cumpre a lei com a morte, e quando Jesus morreu, inicia-se a graça de Deus. E agora, por quê? A Bíblia diz assim, deixa eu te explicar o que aconteceu e como que eu sou justificado diante de Deus. A Bíblia diz que nós somos justificados pela fé. A Bíblia diz, Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 1, diz assim, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz para com Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual nós temos entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes. Amém? Nós somos salvos pela fé, pela graça mediante a fé. Amém? Mas como isso acontece? Quando eu entendo. Romanos capítulo 6, a Bíblia diz que, versículo 5, diz assim, você nasceu lobo. Você tem uma natureza pecaminosa que te faz pecar. Você nasceu com essa natureza que, por mais que você queira fazer coisas certas, você faz coisas erradas. A Bíblia diz que esse lobo, você nasceu um lobo. Quando Cristo morreu, a Bíblia diz que o nosso velho homem, esse lobo, foi enxertado nele. Romanos capítulo 6, versículo 5 diz assim, porque nós fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, assim também seremos unidos com ele na semelhança da sua ressurreição. Então nós somos unidos com ele. Ele pegou o seu velho homem, esse lobo, colocou dentro dele. E quando ele morreu, o seu velho homem morreu junto com ele. Esse lobo morreu junto com ele. Quando ele ressuscitou, o lobo não ressuscitou. Ressuscitou um filho de Deus. Alguém justo, alguém totalmente santo, totalmente inocente, totalmente íntegro. Por quê? Porque que você foi, morreu. E agora quando ele ressuscitou, você ressuscitou junto com ele com uma nova vida, com uma nova natureza. E a Bíblia diz no versículo 7, porque aquele que está morto está justificado. Aquele que está morto é justo, é inocente, não deve nada, absolutamente nada.
Agora eu te pergunto, foi o que você fez? Foi o que eu fiz? Não. É por isso que Romanos, capítulo 5, versículo 7 diz assim, que nós somos justificados pela graça, mediante a fé. Quando você olha e acredita naquilo que Cristo fez, aquilo que você é incapaz de fazer, Ele te dá de graça. Amém? Isso é a graça de Deus. Romanos capítulo 4, versículo 4. Ora, o salário daquele que trabalha não é considerado favor, mas dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é creditada como justiça. Então, se você trabalha e no final do dia o seu patrão te paga um salário, você tem mérito, você merece, você fez por merecer. Você trabalhou o dia todo e no final do dia você é recompensado por aquilo que você fez. Mas a Bíblia diz, todavia, aquele que não trabalha, aquele que não fez, você não fez nada para merecer, você não é bom, você não tem mérito. Mas crê naquele que justifica o ímpio. Ele justifica quem? Ele veio buscar e salvar quem? O santo? Não. Ele veio buscar e salvar aquele que estava perdido, o ímpio. Ele morreu para salvar o ímpio. Se você fosse santo, se você fizesse tudo certo, se você fosse perfeito, para que Jesus precisaria ter morrido? Ele morreu porque você era incapaz de cumprir a lei. Ele veio cumprir. Ele cumpriu a lei e ele assumiu o seu lugar. Ele cumpriu a lei, não deveria morrer porque ele cumpriu a lei, mas porque você não cumpriu, ele morreu no seu lugar. E a oferta precisa ser perfeita. A oferta deveria morrer um inocente para perdoar os pecados daqueles que eram culpados, que eram nós, éramos nós. Amém? Então ele assumiu o seu lugar, ele te justificou, ele te deu a salvação pela graça. Amém? A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos por aquilo que Jesus fez. Quando você crê nessa verdade, quando você crê que você morreu com Cristo, creia também que quando Cristo ressuscitou, você ressuscitou com Ele. E hoje você é uma nova criatura. E as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Por quê? Porque aquele que está morto está justificado, é justo, é íntegro. É uma nova criatura, totalmente santa, totalmente pura, totalmente limpa, totalmente... A Bíblia diz que aquele que se une com o Senhor se torna um com Ele. Ele é justo, você é justo. Ele é curado, você é curado. Ele é vencedor, você é vencedor. É isso que você se tornou nele. Amém? Então você é incapaz de cumprir, querido. A lei foi dada para mostrar que você não pode. Mas você está querendo provar para Deus que você pode. Pare de tentar merecer. E receba aquilo que Ele te deu de graça. A salvação não é conquistada. A salvação é um presente de Deus. Amém? Ela é dada. Ela é um presente. Ela é uma dádiva de Deus. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Se você tinha dúvida, eu creio que agora ela foi sanada. Amém? É isso aí. É nóis. Se inscreva aqui no meu canal, Anderson Fernandes, e eu tenho certeza que você vai continuar sendo abençoado e você vai continuar entendendo a revelação dessa verdade que te liberta. Pare de tentar merecer. Você já foi justificado. Simplesmente receba, porque é um presente de Deus para você.